Vamos lá então, moçada. Razão. Razão nada mais é do que o quociente entre duas grandezas. Então a razão A sobre B, ou é lido A está para B, e a representação é isso ou isso. Então uma razão é uma comparação entre duas grandezas. Chucrute tem 20 bolinhas de gude e Paulinho tem 30. Qual é a razão entre a quantidade de bolinhas de gude de chucrute para Paulinho? Chucrute para Paulinho é 20 para 30. Ou também 0 com 0, tchau, 2/3. Se fosse de Paulinho para chucrute, seria 30 sobre 20 ou 3 sobre 2. Show? Então, razão, de um modo geral, é uma divisão, é o quociente. Show? Posso colocar assim ou assim. Tem algumas razões que elas são muito especiais. Uma delas é a velocidade média. A velocidade média é conhecida como espaço sobre tempo. Imagine que eu percorri 2 quilômetros em 1 hora. Então a minha velocidade média é 2 quilômetros por 1 hora, ou seja, 2 quilômetros por hora. Observe também que eu poderia colocar em metros por segundo. 1 quilômetro tem 1000 metros, então eu poderia dizer 2000 metros. 1 hora tem 60 segundos. Esse com esse tchau, então eu poderia dizer que é 100 sobre 3. 100 sobre 3 divide por 2 os dois metros por segundo, ou 33,333. Então o espaço sobre tempo é uma razão especial, é muito conhecido como velocidade média e pode aparecer na matemática. Chucrute, mas velocidade não é física? Sim, também é utilizado na física, mas aqui na matemática pode aparecer um problema tranquilamente e eu conheço. Outra razão conhecida é a razão de escala. É muito utilizada em mapas. Geografia, o pessoal pode cobrar isso aí para vocês. Então imagine que o meu desenho, eu fiz um desenhozinho lá, meu desenho tem 6 centímetros, né, um comprimento, por exemplo, e no tamanho real ele tem 6 quilômetros. Então eu peguei e desenhei uma estrada de 6 quilômetros e eu fiz no papel aqui a estrada com 6 centímetros. Qual é a escala que eu coloquei eles? Então escala é o tamanho do desenho. O desenho é 6 centímetros e o tamanho real. Observe que eu tenho que colocar no mesmo comprimento. Não sei se você lembra, mas 1 quilômetro vale 1000 metros. E 1 metro vale 100 centímetros. Na aula de sistema métrico decimal, você aprendeu isso. Então eu posso dizer que isso aqui vale 600 mil centímetros. Centímetro com centímetro agora, tchau. O 6 também posso cortar com esse 6 aqui. Então a minha escala vai ser 1 sobre 100 mil. Ou também eu poderia colocar 1 está para 100 mil. É a mesma coisa. Isso seria uma escala. Incrível. Observe que pode aparecer no exercício ao contrário. Ele te dá a escala, te dá o tamanho do desenho e aí pede o tamanho real. Ou vice-versa, pode te dar o tamanho real, a escala e te pedir o desenho. Assim como na velocidade média, posso te dar a velocidade e o tempo e pedir a distância. Posso ficar brincando entre essas razões. Trivial isso, moçada? Então razão não é nada do outro mundo, é o quociente entre duas grandezas e tchau. Show? Vamos lá então, moçada. Proporção. O que é uma proporção, Chucrute? Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Então quando eu tiver uma igualdade entre duas razões, e aí como é que eu leio isso? A está para B, assim como C está para D. Então A está para B, como eu li a razão. Esse cara aqui entra como assim como C está para D. Interessante. Eu posso representar assim, ó. A está para B, esses 4 pontinhos aqui é assim como, ou até mesmo a igualdade.
C para D. Ah, eu sei também que esses caras aqui são conhecidos como extremos e esses caras aqui são conhecidos como meios. Ah, e a proporção diz para mim que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou classicamente, como você conhece, esse cara vezes esse é igual a esse vezes esse. Ah, então A vezes D é igual a B vezes C. Lógico que eu estou botando sopa de letrinha, mas se eu tivesse um exemplo aqui para você, x está para 2, assim como 3 está para 6, eu ia fazer o quê? Esse cara aqui, 2 vezes 3, ia ser 6 sobre 6, x igual a 1. Ou eu poderia multiplicar 6x igual a 6, que x também é 1. Então, é clássico, no geral, eu vou fazer esse vezes esse igual a esse vezes esse, e aí já vem um bizu. Eu multiplico em cruz e posso simplificar em linha. Então, esse eu posso simplificar com esse, ou seja, se der para dividir pelo mesmo número, eu divido. Esse eu divido por esse, eu posso simplificar. Esse eu posso simplificar com esse. E esse eu posso simplificar com esse. Ou seja, qual é o bizu da proporção? Eu posso multiplicar em cruz e posso simplificar em linha. Ah, que lindo! Posso simplificar em cruz? Não, pelo amor de Deus, é pecado, criatura! Só posso simplificar em linha. Ah, então exemplo aqui, ó, eu poderia ter simplificado. 6 com 2 dá 3. 3 com 3, graças a Deus, dá 1. Então eu posso fazer, você vai ver que eu vou usar muito isso nas nossas matérias. Eu vou fazer essa simplificação, porque trabalhar com números menores é muito melhor. Show? Beleza. Visto isso, produto dos meios igual produto dos extremos. Eu vou te dar um bizuzinho, eu uso muito lá em geometria. Chucrute, se eu somar dois antecedentes e somar os dois consequentes, quem são esses caras? Lá na razão, acho que eu nem falei, antecedente, consequente. O numerador é antecedente, o denominador é consequente. Ah, então se eu somar os dois antecedentes dividido pela soma dos dois consequentes, isso mantém igual na proporção. Então é igual às outras razões tranquilamente. Ou A sobre B ou C sobre D. Ah, se eu diminuir os dois antecedentes e diminuir os dois consequentes, a proporção será mantida. Em alguns casos, alguns exercícios, eu preciso dessa propriedade, ela chega a ser emocionante. Show? Beleza, entendi, Chucrute. Isso aqui, gente, não é muito usual, não. É mais para aqueles concursos de nível fundamental mais antigo, mas eu vou falar só para você saber. Quarta proporcional. Ah, é quando eu quero saber o quarto termo. A está para B, assim como C está para minha quarta proporcional. Então esse cara aqui é conhecido como quarta proporcional. Ah, Chucrute, proporção contínua. Quando os dois meios são iguais, ou quando os extremos são iguais. Os extremos caem em desuso. Geralmente, quando ele pede proporção contínua, ele está pedindo quando os dois meios são idênticos. Show de bola? Sabendo que eu tenho a proporção contínua, determine x. Aí bota x aqui. Tu sabe que aqui é cx, aqui também é cx, porque os meios são iguais. Show? E por último, terceira proporcional. A terceira proporcional é quando eu tenho uma proporção contínua e eu quero saber, agora não é mais a quarta, é a terceira, porque eu quero saber esse cara aqui, visto que esses dois são iguais. Show? Ah, então a quarta é o cara depois, quando eu tenho os quatro diferentes. Quando eu tenho os meios iguais, eu tenho a terceira proporcional. Vamos visualizar isso como fica nos exercícios? E os exercícios estão emocionantes. Beleza, moçada?